Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. Hoje, terça-feira, dia 16, um dia bem importante pra gente. Por quê? Porque hoje é terça-feira, né? E a gente já começa com alegria aqui com língua portuguesa, tá bom? Eu sei que você tá acordando agora com aquela preguiça, que é normal, né? Mas já peguem aí os livros, né, com calma, direitinho, para a gente observar o que a gente vai fazer hoje, tá bom? E também queria deixar aqui novamente meu abraço a vocês, tá? Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, ok? Porque hoje nós vamos trabalhar aí, gente, a questão da reportagem, beleza? A reportagem é um gênero textual que a gente observa bastante nos jornais, não só no jornal impresso, mas também no visual, no audiovisual, que seria a televisão, certo? Então, a gente sabe da importância da reportagem para a sociedade. A gente sabe da importância da notícia para a sociedade. Hoje nós vamos trabalhar a reportagem, ok? Mas primeiramente eu quero corrigir aqueles exercícios da aula passada, da aula de terça-feira passada, beleza? Então o que nós vamos fazer? Olha só, a gente vai relembrar aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui pra gente... Aí, a gente vai relembrar, né, rapidão, de maneira bem rápida, o jornal impresso, que nós vimos que tem uma história, tem todo um processo histórico de todo, de todo o jornal impresso. Antes, certo? No século XVIII, existia aí uma maneira de se fazer jornal, bem simples, bem humilde, e hoje não. Hoje, no século XXI, você já tem todos os recursos possíveis. E nós discutimos isso na aula passada. Todos os recursos, sejam verbais, sejam não verbais, têm um nome específico. Multimodalidade. Guardem esse nome. Olha só. Multimodalidade. Tá bom? Multimodalidade, ele vai aparecer para vocês, gente, pode ter certeza, muito frequentemente nos vestibulares, no Enem, principalmente no Enem, né, que trabalha essa nossa vertente que nós estamos trabalhando aqui no livro, ok? Então, muito cuidado com essa palavra. E aí nós vimos tudo isso, certo? Nós vimos aqui, ó, isso aqui é importante, que é aquela reportagem sobre o Brasil ter ganhado a Copa de 1970. Então vocês percebem a diferença de jornal que foi ali publicado em 1970, né? As imagens ali em preto e branco ainda não tão associadas assim tanto com a legenda, ali várias chamadas ali do lado, certo? Então vocês percebem que não existe tanto gráficos, não existe quantos gols foram feitos pelo fulano, pelo Pelé. Não tem ali um gráfico, certo? Só tem ali texto e imagem. Beleza? E aí vocês viram aquela questão da linguagem, aqui ó, linguagem verbal e não verbal e multimodal. E nós vamos ver os exercícios agora, tá bom? Vamos lá. Rapidão. Já voltar aqui para os exercícios. Muito bem, então você vai pegar a sua página 14 do livro para fazer a correção, beleza? Então vamos lá. 16ª questão. Qual é a manchete dessa primeira página? Lembrando que nós estamos fazendo exercício referente a essa matéria, beleza? Essa primeira capa do jornal, beleza? Ok? Que está na página 13. Muito bem. Isso aí vocês sabem porque vocês já entregaram, né? Muito bem. 16ª. Qual é a manchete dessa primeira página? Que recursos você analisou para identificá-las? Eles voltam amanhã com a taça. Então, gente, dentre dos recursos que vocês podem analisar, tá aí o tamanho da fonte, que é um pouquinho mais extensa, né? A localização, que é bem central, né? A questão de ser na parte superior da página. Então tem tudo isso. 17ª. Quanto ao formato, compare essa primeira página do jornal com o jornal O Estado de São Paulo, sobre aquela reportagem do 7-1. Em seguida,
assinarem as afirmativas que correspondem às publicações. Ok, vamos lá. As fotos são coerentes com os textos escritos a que estão atreladas? Na Folha de São Paulo de 1970, que é a reportagem de 1970, sim, isso ocorre. E no Estado de São Paulo, na reportagem lá do Estado de São Paulo, na primeira capa, na primeira página de jornal do Estado de São Paulo, que de 2014, lembra lá do 7-1, 2014? Também acontece isso. As fotos são um recurso de maior destaque na página? Também acontecem nos dois. As fotos estão dispostas em colunas sem textos escritos intercalados? Aí só na primeira página do jornal de 1970, da Folha de São Paulo. Há uma variedade de assuntos e gêneros textuais apenas aí, tá bom, na reportagem do Estado de São Paulo. As fotos estão dispostas nas páginas em uma composição com os textos escritos, ou seja, lembra daqueles recursos, daquela sequência imagem, manchete, linha fina, chamada, tudo num conjunto só, tudo numa união só? Então também só no Estado de São Paulo que isso ocorre. A última, a disposição dos textos escritos e das imagens possibilita várias ordens de leitura da página? Sim, né? Na reportagem do 7-1 isso acontece, beleza? Porque você tem vários recursos, então você tem ali várias leituras, várias possibilidades de leitura. Uma pessoa lê de um jeito, outra lê de outro jeito. Então você pega o jornal, você lê uma vez, tem uma leitura. Você lê uma segunda vez, você observa uma outra coisa, então tem uma outra perspectiva, uma outra leitura. Beleza? 18. Você deve ter percebido que as duas capas apresentam manchetes e chamadas, bem como fotos relacionadas ao conteúdo delas. Contudo, há uma grande diferença quanto ao layout dessas capas, né? Compare as diferenças. Olha só, gente, que a qualidade gráfica, vocês sabem que não é legal, né? De lá da reportagem, da primeira capa de jornal de 1970, da Folha de São Paulo. Então, tem essa questão da qualidade e tem também a questão da composição entre texto e imagem. Vocês sabem que a primeira capa de jornal do Estado de São Paulo, do 7-1, né, ali sobre o 7-1, tem todo um recurso, tem toda uma estrutura, né? E como eu falei para vocês, imagem, texto, linha fina, né, chamada, frase, legendas, então tudo ali já está de maneira bem organizada, ok? 20. Após a análise feita, que elementos você julga necessários para avaliar a qualidade de uma primeira página de jornal? Então, gente, aqui é uma questão bem crítica. Você tem que refletir de maneira bem crítica, porque você precisa ter todos esses itens que eu falei para vocês ao longo das aulas, para poder ter uma informação adequada, para você ter, né, algo de fato interessante, beleza? E pertinente. Bom, aqui na página 15, você tem o seguinte, na questão 21. Qual o propósito principal de uma primeira página de jornal? Então, gente, é apresentar de forma atrativa as matérias que são mais relevantes, né? As matérias que são mais importantes daquele jornal. 22. Complete o esquema a seguir com definições sucintas de alguns gêneros textuais presentes na primeira página do jornal. Então, gente, o que nós temos aqui? Essa questão aí de alguns gêneros textuais está falando sobre notícias, reportagem, editorial, artigo de opinião, beleza? Porque dentro da primeira página do jornal você tem os tópicos bem definidos e bem trabalhados, ok? Bom, então aqui nós temos a estrutura, certo? Por que o cabeçalho ele funciona dessa forma? E qual é a característica do cabeçalho? Ele é localizado na parte superior da página e identifica as informações como publicação, né, o nome, a data, o preço do jornal, como nós vimos. A foto e legenda que traz aí a foto e a questão, né, da legenda que acompanha essa imagem, trazendo uma contextualização. A manchete é o texto com maior destaque, nós vimos, porque ele traz essa relevância, e a chamada é o texto que está ao lado
ali da nossa imagem, que traz ali informações sobre essa matéria. Vamos lá, página, agora, qual é a página aqui? Página 16, beleza. Questão 23. Observe nas imagens as vivências sociais e anote como a linguagem verbal ou não verbal aparecem em cada uma delas. Então, olha só, gente, é aqui, ok? Vocês já fizeram essa questão, mas nós vamos comentar. Aqui, no celular, gente, quando a gente está mandando mensagem, olha aqui no WhatsApp, tem linguagem verbal, porque você escreve, tem as palavras, mas tem as imagens, os emojis. Então, você tem aí uma linguagem mista, uma linguagem verbal e não verbal, beleza? Quando você está fazendo gestos aqui, ou vê uma pessoa fazendo gesto, uma linguagem o quê? Apenas corporal, gestual. Então, não tem nenhuma palavra, nenhum texto. Então, texto escrito, que é o que eu falo. Então, é uma linguagem não verbal. Aqui, gente, quando você assiste um filme, aí que acontece? Está presente também a linguagem verbal e não verbal, porque você tem as imagens e você tem ali, né, a apresentação do filme com as letras, né, você tem ali as próprias legendas, né, quando necessita, ok? E aqui, quando você está tocando um instrumento, você tem uma linguagem não verbal, porque você não tem um texto escrito, apenas o som. Beleza. Agora a página 17, questão 24. Com base nos elementos descritos, elaborem em grupo um comentário sobre os efeitos de sentido produzidos pela multimodalidade presente na primeira página do jornal. Isso aqui não tem como fazer em grupo, mas eu vou comentar com vocês. Bom, a multimodalidade, como eu falei para vocês, são todos aqueles recursos, né, que estão presentes dentro da primeira página do jornal, ou de uma reportagem, ou de uma notícia, porque vai trazer informações, né, vai trazer informações importantíssimas para você entender aquela primeira página de jornal. Vai ficar muito mais compreensível. As leituras vão ser diversas, como eu falei, ok? Agora a gente vai aqui para a página 18, questão 25. Cada linguagem tem um tipo de funcionamento, exatamente. Você sabia que o português, por exemplo, difere de muitas línguas asiáticas? Exatamente, gente. Por quê? Vou dar um exemplo. O chinês, ele é tonal, através do tom. Né? Ele funciona através do tom. Enquanto nós, língua portuguesa, nós não usamos o tom, certo? Nós usamos o quê? A questão da sílaba tônica, de ser aquela que tem mais força dentro da palavra. Beleza? Então, é isso. Aqui nós vamos para a questão 26. Olha só, aqui já fala sobre a questão de variedade linguística. Vocês lembram que semana passada nós trabalhamos isso? A questão da variedade linguística? Pois é. Nos dias atuais, você acha importante o aprendizado da variedade padrão? É importante, né, gente? Como eu falei para vocês, nos vestibulares vocês vão precisar, na redação de sexta-feira vocês vão precisar. E para ensino superior também vocês vão precisar, por isso é importante. 27. Para compreender melhor nossa descrição, pesquise textos nos quais a variedade padrão é predominante. Vocês já fizeram isso, vocês já mostraram isso no WhatsApp para mim, né? Então vocês viram que existem vários textos que utilizam aí a variedade padrão. 28. Aqui também vai pedir em grupo, beleza? E também vai falar sobre a questão da variedade padrão. Vamos pular aqui, vamos para 29. Registre no mapa as outras expressões que exemplifiquem a variação geográfica. Então nós estamos falando aqui da variação geográfica, que varia de estado para estado. Beleza? E nós comentamos isso na semana passada. Mexerica lá no sul, né, no sudeste, e aqui nós falamos tangerina. São essas diferenças. Ok? Aqui sobre gêneros textuais. E aqui a gente vai responder só uma questãozinha. Beleza? Aqui, ó, questão 31, tá, gente? Questão 31 fala o seguinte: complete o quadro com outros gêneros textuais relativos às atividades sociais propostas, conforme o modelo. Então aqui tem uma sequência, ó, gêneros da ordem do
narrar, relatar, argumentar, expor, descrever ações. Os exemplos, né? Vai dar vários exemplos. Do narrar, nós temos o romance, novela e fábula. As atividades sociais, clubes de leitura, sarais literários, feiras culturais do livro, conversas com amigos e outros gêneros textuais, piada, lenda, crônicas e contos, ou seja, vai dando sequência a isso. O relatar, gente, nós temos reportagem, biografia, autobiografia, relatório, beleza? E outros gêneros textuais, diário íntimo, documentário, notícia, vlog, beleza? O argumentar, quais são outros gêneros textuais que nós podemos citar? Carta de reclamação, debate, discurso político, editorial, vlog de opinião. O expor, quais são os outros gêneros que nós podemos citar? Palestra, resumo acadêmico, glossário, pôster. E descrever as ações, regras de jogo. Então, quando você tem um manual ou um edital, certo? Sobre o regulamento sobre o jogo, você tem aí um texto injuntivo de descrever as ações. O vídeo tutorial também. E placas de trânsito também. Beleza? Então nós vamos seguir agora, nós terminamos a correção, vamos seguir para o nosso conteúdo. Vamos lá? Então vocês viram aí, gente, que nós vamos falar sobre a reportagem, beleza? Só que a unidade 2 de vocês, que começa agora, tá? Nós vamos para a unidade 2, começa com reportagem e depois notícia. Então hoje nós vamos trabalhar a reportagem, tá bom? Beleza, vamos lá. Bom, os textos jornalísticos, gente, vocês sabem que eles são veiculados nos jornais, rádios, revistas e tudo mais, beleza? Então, vocês sabem que os textos informativos, eles são, obviamente, bem variados. Notícias, reportagens, beleza? E textos opinativos são aqueles que conseguem formar uma opinião. Artigo de opinião, a própria reportagem também pode ser um texto opinativo, então depende muito da proposta do jornal e do jornalista. Aí alguns gêneros textuais, gêneros jornalísticos, perdão, né? Editorial, notícias, reportagem, entrevistas, textos publicitários. E o que é reportagem? O nosso foco de hoje. Reportagem, gente, é um gênero textual não literário, tá bom? Que ele vai ser o quê? Vai ser produzido, obviamente, pelo repórter. E aí, ele vai ser publicado em jornais, revistas. Só que a nossa característica principal da reportagem é que o intuito de informar não está restrito, tá bom? Essa questão de informar através da reportagem é por quê? Porque, olha só, prevê criar uma opinião dos leitores, certo? Portanto, ela possui a função social de formar opinião. Então, a reportagem, ela tem um trabalho maior, uma função maior, que é formar opinião, tá bom? Olha só, a reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Depende muito da intenção do jornalista, tá bom? Vocês sabem, gente, que a reportagem ela é mais trabalhada que a notícia, ela é mais densa. Por isso que existem opiniões, interpretações, entrevistas, depoimentos, análise de dados e pesquisa, causa e consequências, dados estatísticos. Por quê? Porque a reportagem ela é muito mais estruturada, ela é muito mais densa do que a notícia, beleza? Bom, mas professor, apesar da reportagem ser um texto mais longo, apresentar mais detalhes, mas ela precisa seguir uma regra diferente da notícia em relação à estrutura? Não, olha só. Tanto a reportagem como a notícia deve seguir o lead. O que é o lead, professor? São essas perguntas aqui, ó. O que aconteceu? Quem estava envolvido? Quando aconteceu? Como, né? Ou por que aconteceu? E onde aconteceu? Beleza? Essas perguntas, elas precisam ser respondidas. Professor, mas onde? Onde essas perguntas precisam ser respondidas? Elas podem ser elaboradas, né, e respondidas logo no início e depois serem desenvolvidas no corpo do texto, beleza? Ou elas podem vir no primeiro parágrafo
e logo após você desenvolver logo ali no segundo parágrafo, ok? Beleza? Ou simplesmente aparecer essas informações no primeiro parágrafo, tá bom? Isso, por isso como eu falei para vocês, depende muito do jornalista, como esse jornalista ele vai escrever. Existem reportagens em que o lead ele é respondido logo no primeiro parágrafo. Existem reportagens que o lead ele é citado no primeiro parágrafo, mas ele vai sendo desenvolvido de maneira mais elaborada, detalhada ao longo dos parágrafos. Aí a estrutura básica, né, o título principal e secundário, beleza? Nós temos o lead, né? Nós temos o lead logo ali no primeiro parágrafo, como eu falei para vocês, e depois o texto do corpo, o corpo do texto, tá bom? Que ele vai obviamente trabalhar, desenvolver essas informações. Você vai ter uma análise muito maior dessas informações. Aí vão aparecer o que? As opiniões, os dados, certo? Vai aparecer as questões de causa e consequência, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Muito bem, então vamos lá. Olha só, nós temos aí na página 35, gente, você for no seu livro, na página 35, você tem essa reportagem com título que diz assim: estudos ligam o uso inadequado de redes sociais à depressão entre adolescentes. Então, estudos ligam o uso inadequado de redes sociais à depressão entre adolescentes. Então, olha só, gente, nós temos aqui a nossa manchete, nós temos aqui a nossa linha fina e nós temos aqui a nossa reportagem, começando sempre com o lead. Então, olha só, vou ler esse início para a gente ter algumas características da reportagem, beleza? Primeiro, olha só, o nome da jornalista ou das jornalistas aqui, Júlia Marques e Roberta Jassen, o nome do jornal, certo? A data e a hora que foi publicado. Ok. Olha só, São Paulo e Rio. A briga dói na expectativa da primeira curtida. Olha só, gente. Vocês já perceberam que aqui vai ter uma abordagem sobre a questão das redes sociais. A barriga dói na expectativa da primeira curtida. E se alguém com menos seguidores consegue bombar nas redes sociais, logo vem a sensação de fracasso como um aperto no peito. Parece ficção científica, mas é de verdade. A vida digital descontrolada tem causado efeitos no bem-estar de adolescentes e jovens. E quando eles começam a descobrir as emoções que são expostos na internet, cientistas de todo mundo estão atrás de evidências para entender como e por que estar nas redes sociais pode alterar o equilíbrio mental de quem já cresceu conectado. Então olha só, gente, interessante. Lembra que a reportagem traz um tema relevante, e isso é muito relevante, né? Muito relevante mesmo. Uma característica da reportagem: trazer a fala de uma pessoa que está sendo afetada por esse problema. Vamos ler aqui. Eu vou trazer para vocês a segunda parte dessa fala, tá bom? No próximo slide. Olha só, presta bem atenção. O Instagram era vinculado diretamente à minha autoestima. Imagem e valor. Se não recebia muitos likes, ou seja, curtidas, começava a questionar o que fiz de errado, diz a influenciadora digital Daniela do Nascimento. Olha só, gente. A reportagem traz aí a primeira característica importante, que é justamente trazer a fala de uma pessoa que está vivenciando isso. Ok? Ela tem 25 anos. O Photoshop turbinava as fotos para os 78 mil seguidores, mas nunca era suficiente. Ok? Então, gente, você percebe que essa estratégia é muito importante, porque o leitor ele vai perceber que, de fato, o repórter ou a jornalista fez uma pesquisa, ele foi atrás de uma pessoa que sofre daquele problema. Olha só, gente, estamos todos nos comparando e nos sentindo mal porque tem sempre alguém acima de nós.
né, que nos gera aí incômodo, diz ela. Olha só, gente, que interessante, né? Então sempre tem alguém assim. Por que isso? Porque através da rede social você monta uma imagem e aí você não consegue mais sair daquela imagem. Então por isso que ela fala que até é difícil, ela até evita, né, evitava os encontros presenciais. Por quê? Porque se ela saísse daquela imagem, ela iria ficar frustrada, né? Porque ela não passaria realmente o que ela é, ok? E olha só, outra característica importante, trazer especialistas, tá, gente? Trazer especialistas. Olha só, para especialistas, a multiplicação de imagens que sugerem vidas perfeitas, como a que Daniela acessava, pode tirar sossego de adolescentes e jovens. Olha só o que o jornalista fala. Acreditamos que o tempo de... Deixa eu voltar aqui. Tela em que há comparação social, como fotos de colegas exibindo corpos perfeitos, tem relação com sintomas de depressão na adolescência, disse ao Estado Eloy Bornes, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Montreal, no Canadá. Então, olha só esse especialista falando, né? Esse especialista falando. Então, é muito importante, dá para ver que houve uma pesquisa aí por trás dessa reportagem. Além disso, gente, vocês vão perceber que aqui embaixo, eu não vou abordar tudo isso, mas você vai perceber aqui, ó, a pesquisa canadense se soma a outras que dão pistas sobre essa relação. No início do ano, um estudo publicado na revista Lancet deu número aos discos. Com base em dados de 10 mil adolescentes de 14 anos, o levantamento revelou que, entre os que passam mais de 5 horas por dia nas redes sociais, o percentual de sintomas de depressão cresce 50% para meninas e 35% para meninos. Então, gente, vocês perceberam que ele foi atrás de pesquisas feitas em universidades ou em departamentos respeitados e trouxe esses dados para a reportagem, porque isso é importante, né? Você lendo isso, você não fica assustado? Caramba, 50% de meninas são afetadas e 35% de meninos são afetados. Daqueles que passam 5 horas por dia à frente das redes sociais. E a gente sabe que é uma frequência, acaba sendo uma frequência esse uso das redes sociais. Então tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Então a gente traz um tema relevante e traz as estruturas, traz os itens que são importantes dentro de uma reportagem, beleza? Vamos lá. Olha só, aqui também elas trazem gráficos, informações importantíssimas através dos gráficos. Jovens brasileiros estão mais conectados e usam celular para acessar a internet. Além disso, ela traz aqui, ela complementa, ó, todo o gráfico com todas as informações, beleza? Então, gente, existem aí 2 tipos de reportagens, ok? Aquelas reportagens sobre acontecimentos, ou seja, aqui, ó, você tem um exemplo de uma reportagem que foi publicada que levou à renúncia do presidente americano Richard Nixon lá nos Estados Unidos. Então é uma reportagem específica sobre um fato específico que vai levar a uma série de eventos. E você tem reportagens temáticas para divulgação de conhecimento. Olha só um exemplo, o trabalho escravo. Você vê aí de vez em quando nas televisões ou nos jornais, você lê reportagens sobre trabalho escravo, porque é um tema relevante de conhecimento para a sociedade, né? Então você tem aí uma temática mais aberta, mais geral. E a linguagem, né, gente? A linguagem, você vê aí na reportagem uma linguagem mais informal, certo? Trazendo, não tão informal, mas trazendo uma linguagem que você tenha o leitor mais perto do texto. Porque não é interessante você fazer uma linguagem muito formal, porque você vai afastar esse leitor, certo? Então, uma outra coisa muito importante é que a reportagem, ela não tem validade. O trabalho escravo. O trabalho escravo é um assunto, é uma temática pertinente. Então, ela não vai perder a validade.
ok? Diferente da notícia. A notícia ela vai trabalhar algo bem atual, que daqui a uma semana já perdeu a sua validade, beleza? A multimodalidade na reportagem. Vocês perceberam que os recursos que nós trabalhamos lá naquelas outras aulas, imagem, a questão que a palavra está em negrito ou está um pouco mais destacada, está com a fonte um pouco maior, tudo isso vai ser multimodalidade. Todos esses recursos são importantes para o entendimento do leitor, beleza? A imparcialidade na linguagem. Então vocês perceberam, gente, que com essa discussão que nós vimos, que nem todo texto vai ser imparcial, nem toda linguagem vai ser imparcial. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que a construção do texto vai depender muito dessa questão da imparcialidade da linguagem. Vocês vão perceber textos mais imparciais e textos mais parciais. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí a nossa atividade, tá, gente? Páginas 34 a 43, ok? Páginas 34 a 43. Então é isso, gente. Grande abraço, entregue essa atividade no WhatsApp e a gente vai corrigir na próxima aula. Grande abraço e até a próxima aula, tá?